Olá, bem-vindo ao canal Se Queira ou Não Queira. Eu sou Antônio Carlos e hoje nossa conversa é com a profissional em gestão de pessoas, Ariana Giurizato. Vamos falar sobre mudar de carreira depois dos 50 anos. Quais são os desafios, o que você precisa fazer, quais os setores que mais contratam e quais as suas vantagens diante dos mais jovens. Esse é o vídeo número 1 da entrevista e se você gostar e quiser acompanhar mais entrevistas como essa, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, bora pro vídeo! Antes de a gente começar, eu queria que a Ariana se apresentasse, falasse quem ela é, formação, qual a sua área de atuação. Pode falar pra gente. Eu sou formada em recursos humanos, pós-graduada em gestão empresarial, sou coach, programadora neurolinguística, analista de perfil comportamental, sou consultora na área de recursos humanos, sou palestrante e atualmente eu sou coordenadora, gestora, de uma equipe de atendimento na área de gestão hospitalar. O que é mais difícil? Mudar de profissão depois dos 50 anos ou empreender depois dos 50? Antônio, as duas decisões elas têm os seus desafios, porque a área do empreendedorismo, além de você encontrar algo que você goste, que você acredita ter uma vocação, você precisa entender de negócio. Você precisa entender de administração, você precisa entender de gestão de pessoas, de finanças, de marketing, porque hoje o empreendedor, principalmente o empreendedor que está começando no mercado, ele precisa ser o gestor de todas as áreas da sua empresa. Então, é muito importante o profissional que deseja empreender se autoconhecer para saber se ele vai conseguir lidar com todas essas áreas na empresa, até que ele possa ter pessoas responsáveis por cada uma dessas áreas. E começar uma nova carreira, numa área nova, também é necessário um autoconhecimento muito grande. Existem muitas pessoas que ao longo dos anos trabalharam em profissões que não gostavam, que não tinham vocação, pelo simples fato da questão financeira. Mas tem aqueles que sempre desejaram empreender, mas em algum momento que começaram aquela carreira viram também que não tinha nada a ver com eles. Então é muito importante buscar o autoconhecimento, o que realmente eu gosto, qual é aquela habilidade que eu desenvolvo, que eu pratico com muita leveza, sem despender uma energia muito grande no sentido de forçar um resultado. Então eu preciso conhecer quais as áreas eu gosto de atuar, eu gostaria de conhecer, mas sabendo se eu tenho um pouco de habilidade e perfil para aquela área. De qualquer forma, o autoconhecimento é importantíssimo nessa fase da vida. Sim. Perfeito. Em qualquer uma das duas possibilidades, seja empreender, seja mudar totalmente de carreira após os 50, 40, 50 anos, o autoconhecimento ele faz parte desse processo e ele vem antes de você começar esse negócio. Você precisa buscar esse autoconhecimento, buscar recursos para você se conhecer, para que você tenha um índice de assertividade maior. Esse autoconhecimento é conhecer as suas limitações, conhecer até onde você pode ir, mais ou menos nesse nível, assim? Exato. Primeiro eu tenho que saber o que eu gosto, o que eu tenho habilidade de fazer. Hoje, se eu sou uma profissional de recursos humanos, mas o que paralelo a isso eu gosto? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de falar em público, eu gosto de vender alguma coisa. Então eu preciso conhecer o que eu gosto de fazer, o que eu tenho facilidade de fazer, que muitas vezes são habilidades, Antônio, que outras pessoas reconhecem em você. Pessoas que dizem, você é boa nisso, poxa, você faz isso tão bem, que legal. Então são habilidades que muitas vezes outras pessoas reconhecem em nós e nós mesmos não temos essa noção de que a gente é bom naquela tarefa. E eu também preciso reconhecer as minhas debilidades. Por quê? Se hoje eu sei que eu tenho uma dificuldade com a parte financeira, a parte de cálculos, a parte administrativa, eu vou precisar aprender essa vocação, essas habilidades, ou eu vou precisar ter uma retaguarda, eu vou precisar ter pessoas que me ajudem nessas questões que eu não tenho uma habilidade, não tenho facilidade, ou que eu vou ter muita dificuldade para poder desenvolver. Então o autoconhecimento ele é saber realmente o que eu gosto, saber o que eu tenho de aptidão, mas também reconhecer quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas debilidades
e de alguma forma buscar desenvolvê-las ou saber que eu vou precisar de outros profissionais para poderem me apoiar nessas áreas. Ah, bacana. É possível encontrar a sua vocação depois de 50 anos? Sim, é possível. Como eu falei, a pessoa que ela busca o autoconhecimento, ele não tem um tempo, né? Não tem idade para isso. Hoje é muito válido a pessoa que busca se aprofundar nas suas próprias questões, sejam elas emocionais, sejam aptidões profissionais. E isso vai refletir nessa descoberta de novas áreas, de novas habilidades, de novas profissões. Então é muito possível, sim, começar uma carreira após os 50. Nós vemos também, é nítido ver que a população ela tem envelhecido um pouco mais tarde, que hoje o índice de natalidade ele está diminuindo, então automaticamente as empresas elas estão voltando mais o olhar para profissionais mais experientes, independente da idade, já não é mais um preconceito, já não é mais uma dificuldade, assim, algumas empresas sim, algumas regiões, por questões culturais, mas tem muitas empresas já se abrindo para esse mercado de pessoas mais experientes, e isso faz com que seja uma facilidade desse profissional descobrir outras áreas de atuação, descobrir outras carreiras que ele possa atuar. Bacana, hein? E quais as barreiras, as principais dificuldades que uma pessoa que trabalha 15, 20 anos numa mesma área vai enfrentar quando resolver mudar de profissão? O problema é quando essas pessoas que ficam muitos anos na mesma empresa ou na mesma função, na mesma profissão, elas não buscam se atualizar. Essa é a dificuldade que eles vão encontrar. Pessoas que se acomodam, não buscam novos conhecimentos, novas habilidades, ou porque não utilizam no dia a dia, né? Ou porque está cômodo da forma que está, então não busca se qualificar. Então essas pessoas elas vão encontrar uma dificuldade. Pessoas que não buscam inovar, até mesmo naquela área. Por quê? Independente se eu tenho 5, 10, 20 anos naquela profissão, eu me atualizei, eu busquei encontrar quais são as novas informações sobre aquela área, né? Eu busquei uma atualização daquela profissão, porque todas as profissões, elas mudam o tempo todo, né? O conhecimento, ele está aí no dia a dia para que a gente possa absorver. Então, se essas pessoas que ficaram muitos anos na mesma empresa, na mesma função, na mesma profissão, elas não buscaram uma atualização, elas vão encontrar uma dificuldade. Então a dificuldade não é pela quantidade de tempo na mesma função, mas pela falta de atualização naquela área que ela trabalhou, né? Exatamente. Tem pessoas que começaram em determinada empresa com a formação em ensino médio, por exemplo. Só que o tempo foi passando e essas pessoas continuaram tendo a mesma formação acadêmica. Não buscaram se atualizar. Então não buscaram fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um MBA, um curso que tenha correlação com a área, mas que traga novas habilidades ali naquela função. Então essa é a barreira maior, porque diante de um entrevistador, ele vai querer entender e saber o porquê você não buscou uma qualificação naquela área. Né? A gente está aqui falando com o olhar de recrutador, né? Eu sou uma recrutadora, então eu posso trazer dica para os inscritos do canal, para que eles entendam que o meu olhar é o olhar para o candidato, né? Então, por que essa pessoa não buscou uma qualificação? Estava muito cômodo para ela, estava muito confortável para ela permanecer e não buscar inovação naquela área. Pessoas que vão trazer que a empresa não dava oportunidade para a pessoa crescer, se desenvolver. Hoje, as empresas elas não olham isso com bons olhos. Muitos anos em uma só profissão tem peso no processo de seleção de uma área diferente da que você atuou? Tem peso, mas também pode não ter, pela questão que eu falei anteriormente. Tem peso pela questão da vivência prática, né? A pessoa tem bastante experiência e se for uma área que exige que essa experiência seja consolidada, isso vai contar ponto. Agora, se for aquele profissional que realmente ficou naquela área e não buscou outras oportunidades de crescimento dentro da empresa, não buscou qualificação acadêmica, qualificação profissional técnica, né?
isso vai ser uma barreira, porque o entrevistador, né, o recrutador, ele vai olhar aquilo ali com olhos de uma pessoa que não buscou se atualizar com o tempo, que ficou parada naquele conhecimento de 10, 20 anos atrás. Então, tem peso pela questão da experiência profissional, que algumas áreas elas precisam realmente que a pessoa que esteja se candidatando para aquela vaga, que esteja concorrendo àquela vaga, tenha um certo nível de vivência prática na função. Mas pode ser uma grande barreira, um grande desafio para aquelas pessoas que não se atualizaram na profissão. Certo, certo. Essa questão da falta de atualização, ela pode ser entendida pelo recrutador como uma acomodação? Sim. Uma falta de ambição, talvez? Exatamente, uma falta de ambição, uma pessoa que esperou muito pelas oportunidades que a empresa dava de se qualificar e não buscou por si só uma qualificação. E isso, Antônio, vale falar que não é mérito de pessoas mais velhas. Tem muitos profissionais, às vezes, que estão entrando no mercado ou que estão começando a construir uma carreira profissional e que não buscam essa qualificação. Hoje, uma formação em ensino médio, até mesmo em áreas, vamos dizer, aquelas chamadas chão de fábrica, elas muitas vezes já não são suficientes, né? Então, a gente ainda vê muitas pessoas que não têm o ensino médio, por exemplo, que é a base, né? Que ainda estão ali no ensino fundamental. E isso vai trazer uma dificuldade, porque hoje até mesmo essas funções mais... eu não sei a palavra certa de utilizar, mas até essas funções mais básicas, vamos dizer, dentro de uma empresa, auxiliar de serviços gerais, higienização, manutenção, exigem um certo nível de conhecimento, né, para que a pessoa possa atuar. Embora ela pode não utilizar aquilo ali no dia a dia, mas tem empresas que hoje só contratam de ensino médio para cima. Então, se a pessoa não tem... existem recursos para que essa pessoa possa finalizar os estudos dela, né, o ensino médio. O supletivo está aí, né, já há muitos anos no mercado para dar essa oportunidade, esse suporte para os profissionais, para que isso não seja um impedimento, um empecilho para que ele venha a concorrer a uma vaga de igual nível com outros profissionais. E nunca é tarde para buscar conhecimento, né? Nunca é tarde, exatamente. Hoje, o mundo da informação, do conhecimento, ele está cada vez mais acessível. Existem muitos cursos gratuitos, palestras, workshops que o profissional pode participar, cursos online, então já não é mais uma dificuldade, já não é mais uma barreira dizer que a pessoa não teve acesso à informação para que ela não pudesse se qualificar. Quais os setores que mais contratam profissionais mais velhos? Bom, existem alguns setores, por exemplo, de prestação de serviços, que geralmente buscam pessoas mais experientes, porque já tem uma facilidade de relacionamento com pessoas, uma maturidade para encarar desafios, um nível de resiliência maior, né? Então, acredito que tem alguns setores, por exemplo, a área de prestação de serviços, vendas de produtos e serviços também, né? A área comercial, a área de vendas, é uma área que geralmente contrata pessoas mais experientes. A própria área de consultoria, porque justamente os profissionais que atuam nessa prestação de serviço, de consultoria, de mentoria, eles buscam profissionais mais experientes em determinada área, com um conhecimento mais consolidado, né? Então, eu posso citar aqui a área comercial, né? Vendas de produtos, relacionamento com clientes, pessoas, né? A área de consultoria e mentoria. E quais os setores onde há mais dificuldade para a entrada do profissional mais velho? Eu percebo que, justamente pela dificuldade na curva de aprendizado das pessoas mais velhas, os setores mais de inovação, tecnologia, as startups buscam hoje pessoas mais jovens, mais engajadas. Não que não seja possível, Antônio, essas pessoas mais velhas se adaptarem a esse mercado. Só que existe uma dificuldade em aprender novas tecnologias. Isso é algo nítido, né, nas pessoas um pouco mais velhas, porque elas vieram de uma geração onde os recursos que eram utilizados eram suficientes
para realizarem as funções. Não existiam tantos softwares, tantos programas, tantos aplicativos, e hoje, por mais que a pessoa busque um conhecimento nessa área, ela tem um pouco mais de dificuldade. Então, a área de tecnologia da informação, startups, empresas geralmente que utilizam muito marketing digital como ferramenta de divulgação, de trabalho, vendas online, também pode ser um mercado que essas pessoas podem encontrar uma certa dificuldade, né? E acredito que sejam essas as áreas que têm um desafio maior para essas pessoas se inserirem. Perfeito. O que é preciso fazer para encontrar uma vaga de trabalho depois dos 50 anos? As pessoas precisam se conectarem. Hoje, as maiores oportunidades, todas as empresas, todas as pessoas, elas buscam essa conectividade. Então, eu preciso estar inserido em sites onde eu vou ser visto pelo mercado e pelas empresas. As empresas hoje elas já não buscam profissionais, por exemplo, através de vagas anunciadas em jornal. Isso já está totalmente ultrapassado, né? Antigamente, em cidades principalmente de interior, algumas vagas eram divulgadas, por exemplo, no rádio. Isso já não existe. Então, o que eu preciso fazer é estar inserido em plataformas onde vai ficar mais fácil dessas empresas me encontrarem. Por exemplo, o LinkedIn, que é uma grande rede de relacionamento profissional, onde empresas buscam profissionais para ocuparem as suas vagas, e existem muitos recrutadores também conectados a essa plataforma, né, de busca de profissionais. Headhunters, que são aqueles que estão de olho nos profissionais para contratar para as empresas, ok? E existe também o Mature Jobs, que é um site consideravelmente novo, porque ele não é muito conhecido, mas já existem mais de 80 mil pessoas inscritas. É um site que já tem mais de 1.100 empresas cadastradas, que já estão buscando esses profissionais mais experientes para ocupar as suas vagas. Então, o Mature Jobs, ele é um site mais específico para pessoas mais experientes, né, mais focado para esse tipo de público, e até porque o fundador dele entendeu que, como a nossa taxa de natalidade ela tem diminuído, no futuro próximo as empresas elas terão necessariamente que contratar essas pessoas mais experientes, até por falta de mão de obra no mercado. Então, já tendo essa visão antecipadamente, ele já criou essa rede de relacionamento que é uma rede muito promissora, que tem a tendência a crescer, e quem já tiver inserido pode colher bons frutos a partir disso. Bacana, bacana. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o Mature Jobs para você poder entrar lá e fazer o seu cadastro e encontrar uma oportunidade para você, ok? Quais as vantagens que o profissional mais velho tem na competição da vaga com o mais jovem? Justamente a experiência. Geralmente esses profissionais já passaram por algumas áreas dentro de uma mesma empresa ou já tiveram vivência em diferentes empresas, conhecem outras culturas e sabem lidar com os desafios, talvez de uma forma um pouco mais madura e resiliente do que o profissional, por exemplo, que nunca trabalhou, que não sabe o quão importantes são as normas dentro de uma empresa, não para restringir a atuação de um profissional, mas justamente para colocar ordem, né? É esse o maior motivo que as empresas hoje elas têm uma hierarquia, ela tem algumas normas a serem seguidas. Então a experiência profissional, nesse caso, dependendo da área, dependendo da vaga que esse profissional está concorrendo, se é uma vaga que demanda uma experiência prévia ou um conhecimento prévio, vivencial do assunto, esse profissional mais velho ele vai ter sim um passo à frente, né? Ele vai estar um passo à frente dos profissionais que não têm muita experiência ou talvez até que nunca trabalharam. Se você chegou até aqui e quer assistir a segunda parte da entrevista, eu vou deixar o card aqui ou aqui para que você possa continuar assistindo. Se você gostou e quer acompanhar, lembre-se de se inscrever no nosso canal, comenta aqui embaixo o que você achou das dicas da Ariana e valeu! Tchau!